Você já parou para pensar o que aconteceria se de repente tudo parasse? Sem luz, sem internet, sem GPS, um silêncio tecnológico ensurdecedor que deixaria nossas cidades irreconhecíveis. Parece roteiro de filme de ficção científica, daqueles bem catastróficos, né? Mas e se eu te disser que essa ameaça pode ser bem mais real do que a gente imagina? E que o prazo pode ser já em 2025? Não estou falando de nenhuma teoria da conspiração maluca ou de algum asteroide perdido. Estou falando de um fenômeno natural incrivelmente poderoso, vindo diretamente da nossa estrela-mãe, o Sol. Uma tempestade solar de proporções épicas, talvez como nunca vimos na era moderna, pode estar a caminho. Os cientistas estão de olho, monitorando cada pulso do Sol. E os alertas estão soando sobre um risco que pode afetar cada um de nós, em qualquer canto do planeta, mudando nossa vida da noite pro dia. Será que estamos realmente à beira de um apagão global? Um evento que poderia nos jogar de volta décadas no tempo? Fica comigo até o final para entender a ciência por trás disso, o que realmente está em jogo, o que os especialistas dizem sobre 2025 e, mais importante, o que podemos fazer para nos proteger. Para a gente entender essa história direito, precisamos primeiro olhar para cima, para o nosso Sol. Ele pode parecer aquela bola de fogo amigável e constante no céu, nos dando luz e calor essenciais para a vida. Mas a verdade é que o Sol é uma estrela incrivelmente dinâmica e, por vezes, violenta. É uma esfera colossal de gás super quente, principalmente hidrogênio e hélio, em um estado chamado plasma, onde os elétrons são arrancados dos átomos. No seu interior, reações nucleares incessantes geram uma quantidade absurda de energia, e tudo isso é governado por campos magnéticos extremamente complexos e turbulentos. Essa atividade magnética não é constante. Ela pulsa, ela flui, ela segue ciclos, como as estações aqui na Terra, só que em uma escala de tempo cósmica. O ciclo solar mais conhecido, chamado ciclo de Schwab, dura em média 11 anos. Durante esse período, a atividade do Sol vai de um período de calmaria, o mínimo solar, onde há poucas manchas solares e erupções, para um período de intensa atividade, o máximo solar, onde o Sol se cobre de manchas e libera energia de forma muito mais frequente e potente. É como se o Sol tivesse um ciclo de humor, indo do tranquilo ao extremamente agitado. E uma das coisas mais fascinantes é que perto do máximo solar, os polos magnéticos do Sol literalmente se invertem. O polo norte magnético vira sul e o sul vira norte. Uma dança cósmica de magnetismo. E adivinha só onde estamos agora nesse ciclo? Estamos nos aproximando rapidamente do pico do atual ciclo solar, o ciclo solar 25, que começou oficialmente em dezembro de 2019. As previsões iniciais apontavam para um pico mais fraco, mas observações recentes mostram que a atividade está aumentando mais rápido do que o esperado, levando muitos cientistas a revisar suas previsões e a indicar que o máximo solar pode ocorrer já em 2024, ou, mais provavelmente, ao longo de 2025. E o que acontece durante o máximo solar? Acontece que o Sol fica muito mais propenso a ter chiliques energéticos. As manchas solares, que são regiões mais frias e com intensa atividade magnética na superfície, se multiplicam. E são justamente essas regiões instáveis que dão origem aos eventos que nos preocupam, as tempestades solares. Mas o que são exatamente essas tempestades? Não é chuva ou vento vindo do Sol, claro. São basicamente dois tipos principais de eventos solares explosivos que podem nos afetar diretamente: as erupções solares, ou solar flares, e as ejeções de massa coronal, também conhecidas como CMEs, Coronal Mass Ejections. As erupções são como flashes intensos de luz e radiação eletromagnética, como raios X e ultravioleta,
que explodem da superfície do Sol, geralmente perto das manchas solares. Pense numa explosão gigantesca, liberando energia equivalente a bilhões de bombas atômicas em questão de minutos. Essa radiação viaja na velocidade da luz e pode chegar à Terra em cerca de 8 minutos. O efeito imediato é a ionização da nossa atmosfera superior, o que pode causar blackouts em comunicações de rádio de alta frequência, aquelas usadas por aviões em longas distâncias e por operadores de rádio amador. Já as CMEs são eventos ainda mais impressionantes e, potencialmente mais perigosos para a nossa infraestrutura. São erupções gigantescas que expelem bilhões de toneladas de plasma solar. Uma nuvem de partículas carregadas, prótons e elétrons, e campos magnéticos entrelaçados, para o espaço, a velocidades que podem variar de algumas centenas a mais de 3.000 km por segundo. É como se o Sol arrotasse uma bolha colossal de matéria e energia magnetizada. Se essa bolha vier na direção da Terra, e nem todas vêm, felizmente, aí sim a coisa fica séria. Ela pode levar de 1 a 4 dias para cruzar os 150 milhões de quilômetros que nos separam do Sol. Quando essa nuvem de plasma finalmente alcança nosso planeta, ela colide com o campo magnético da Terra, a nossa magnetosfera, que age como um escudo invisível, nos protegendo da maior parte da radiação cósmica e solar. Essa interação, essa colisão cósmica, pode ser visualmente espetacular. Ela comprime a magnetosfera do lado diurno e a estica do lado noturno, canalizando partículas energéticas para as regiões polares. Lá, essas partículas colidem com os átomos e moléculas da nossa atmosfera, oxigênio e nitrogênio principalmente, excitando-os e fazendo-os emitir luz. O resultado? As famosas e deslumbrantes auroras boreais, no norte, e austrais, no sul, aquelas cortinas de luz coloridas que dançam nos céus. Mas, por baixo dessa beleza celestial, essa mesma interação pode causar perturbações geomagnéticas intensas. É como se o nosso escudo protetor fosse violentamente sacudido, e as consequências dessa sacudida podem ser sentidas aqui embaixo, diretamente na nossa tecnologia. Ok, então o Sol tem esses ciclos de 11 anos. Estamos chegando ao pico de um deles em 2025, e ele pode cuspir radiação e bolhas de plasma na nossa direção. Mas por que tanto alarde agora? Já passamos por dezenas de máximos solares desde que começamos a usar eletricidade, certo? Sim, passamos. Mas o mundo de hoje é drasticamente diferente do mundo de 11, 22 ou 100 anos atrás. E é essa diferença que acende o sinal de alerta. Primeiro, e mais óbvio, nossa dependência da tecnologia atingiu níveis sem precedentes. Pense em absolutamente tudo que depende de eletricidade e sistemas eletrônicos hoje. Nossas casas, hospitais, sistemas de abastecimento de água e esgoto, supermercados, bancos, transportes, semáforos, trens, metrôs, aeroportos, toda a comunicação, celulares, internet, TV, rádio, sistemas de segurança, indústrias. A lista é virtualmente infinita. Somos uma civilização high-tech, completamente plugada na tomada e interconectada digitalmente. Uma falha prolongada nesses sistemas não seria apenas um inconveniente, seria uma crise civilizacional. Segundo, embora a intensidade exata do ciclo solar 25 ainda seja objeto de debate científico, alguns previam um ciclo fraco como o anterior, outros agora veem sinais de um ciclo moderado ou até forte. O ponto crucial é que não precisamos do ciclo mais forte da história para ter problemas. O risco real reside na possibilidade de ocorrer uma única tempestade solar extrema. Uma CME particularmente grande, rápida e magneticamente orientada de forma desfavorável campo magnético apontando para o sul, o que facilita a conexão com a magnetosfera terrestre que acerte a Terra em cheio. A frequência desses eventos extremos aumenta durante o máximo solar,
tornando o período em torno de 2025 estatisticamente mais perigoso. O grande medo, o cenário que tira o sono de especialistas em infraestrutura e governos, é o chamado apagão global, ou, mais precisamente, apagões em larga escala e de longa duração. Mas como exatamente uma nuvem de plasma vinda do Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância, derruba nossa rede elétrica? Lembra das CMEs colidindo com a magnetosfera e causando perturbações geomagnéticas? Essas perturbações fazem o campo magnético da Terra flutuar rapidamente. E, por um princípio físico chamado Lei da Indução de Faraday, a mesma que usamos para gerar eletricidade em usinas, um campo magnético variável induz correntes elétricas em condutores. Aqui na Terra, os condutores mais longos e eficientes para essas correntes induzidas são justamente as linhas de transmissão de energia elétrica, que se estendem por centenas ou milhares de quilômetros, além de oleodutos e gasodutos e até mesmo os cabos de comunicação submarinos. Essas correntes induzidas do espaço são chamadas correntes geomagneticamente induzidas, GICs. Elas são correntes quase contínuas, DC, diferentes da corrente alternada, AC, que normalmente flui em nossas redes. O problema é que nossas redes elétricas, e principalmente seus componentes mais críticos, não foram projetadas para lidar com essa injeção de corrente contínua vinda do chão. As GICs fluem para dentro dos grandes transformadores de alta tensão nas subestações elétricas. Esses transformadores são o coração do sistema, elevando a voltagem para transporte eficiente e depois baixando para distribuição. A corrente contínua das GICs satura o núcleo magnético desses transformadores, fazendo-os superaquecer, vibrar intensamente e, no pior caso, derreter seus enrolamentos internos ou causar danos irreparáveis. É como tentar injetar água num sistema feito para óleo. Ele simplesmente não funciona direito e pode quebrar. E qual o problema de queimar alguns transformadores? O problema é que esses gigantes não são peças de prateleira. São equipamentos enormes, pesando centenas de toneladas, extremamente caros, milhões de dólares cada. E o mais crítico, são feitos sob medida para cada localidade. O tempo de fabricação e entrega de um novo transformador de alta tensão pode levar de 6 meses a mais de 2 anos. Agora imagine uma tempestade solar extrema danificando dezenas ou centenas desses transformadores simultaneamente em uma vasta região geográfica. Teríamos apagões em larga escala, afetando milhões, talvez bilhões de pessoas. E a recuperação não seria questão de horas ou dias, como nos apagões comuns causados por tempestades terrestres ou falhas locais. Poderia levar semanas, meses, ou em cenários mais pessimistas, delineados por alguns relatórios como um da Academia Nacional de Ciências do EUA, até anos para restaurar completamente a energia em algumas áreas. Consegue imaginar as consequências sociais, econômicas e humanitárias de viver sem eletricidade por tanto tempo? Seria um retrocesso inimaginável. Um exemplo histórico que sempre serve de alerta máximo é o famoso evento Carrington, que ocorreu em setembro de 1859. Foi a maior tempestade geomagnética já registrada na história. Naquela época, a tecnologia elétrica mais avançada era o telégrafo. Mesmo assim, os efeitos foram impressionantes. Sistemas de telégrafo em toda a Europa e América do Norte falharam catastroficamente. Operadores relataram levar choques elétricos diretamente dos equipamentos. Papéis de telégrafo pegaram fogo espontaneamente devido às faíscas, e algumas linhas continuaram funcionando mesmo depois de desligadas das baterias, alimentadas apenas pelas correntes induzidas pela tempestade. As auroras boreais foram tão intensas e generalizadas que foram vistas em lugares tropicais como Cuba, Jamaica, Havaí e até Colômbia. Pessoas em regiões temperadas conseguiam ler jornais à noite apenas com a luz da aurora. Se um evento da magnitude de Carrington acontecesse hoje,
Com nossa infraestrutura global totalmente dependente de eletricidade e eletrônicos, o impacto seria, sem exagero, civilizacional. Estudos estimam prejuízos econômicos diretos e indiretos na casa dos trilhões de dólares apenas no EUA, e um tempo de recuperação que poderia se estender por 4 a 10 anos em algumas regiões mais afetadas. E não precisamos ir tão longe no tempo. Em março de 1989, uma tempestade solar bem menos intensa que Carrington foi suficiente para causar o colapso completo da rede elétrica da Hydro-Québec, no Canadá. Em menos de 90 segundos, toda a província mergulhou na escuridão, deixando 6 milhões de pessoas sem energia por cerca de 9 a 12 horas, em pleno inverno rigoroso. Transformadores foram danificados, e o custo do evento foi de dezenas de milhões de dólares. Outro evento notável foram as tempestades de Halloween de 2003. Uma série de erupções e CMEs intensas que causaram blackouts na Suécia, forçaram o desvio de voos, afetaram satélites e sistemas de GPS, e produziram auroras visíveis até na Flórida. Esses eventos mais recentes são um lembrete claro. Não precisa ser um Carrington para causar problemas sérios e prejuízos reais. E os problemas de uma supertempestade solar não se limitam à rede elétrica, embora esse seja talvez o mais impactante. É um efeito dominó que pode derrubar várias outras peças cruciais da nossa sociedade tecnológica. Os satélites, nossos olhos e ouvidos no espaço, são particularmente vulneráveis. Eles orbitam fora da proteção da maior parte da atmosfera terrestre e estão diretamente na linha de fogo das partículas energéticas e da radiação solar. Essas partículas podem causar uma série de problemas. Danos aos painéis solares que fornecem energia. Acúmulo de carga elétrica na superfície do satélite que pode levar a descargas e curtos circuitos. Penetração de partículas de alta energia no interior do satélite danificando componentes eletrônicos sensíveis. E os chamados Single Event Upsets, onde uma partícula atinge um chip de memória ou processador e altera um bit de informação, causando erros de software ou falhas temporárias ou permanentes. Além disso, durante tempestades geomagnéticas, a atmosfera superior da Terra se aquece e se expande, aumentando o arrasto atmosférico sobre satélites em órbita baixa, o que pode alterar suas trajetórias e exigir manobras corretivas, consumindo combustível precioso ou até levando à reentrada prematura. Qual o problema de perder satélites? Bem, pense em quantos serviços vitais dependem deles hoje. O Sistema de Posicionamento Global, GPS, e seus equivalentes, Galileu, GLONASS, Beidou, são essenciais não só para a navegação de carros, aviões e navios, mas também para a sincronização de redes de comunicação e financeiras, para a agricultura de precisão, para a resposta a emergências e para inúmeras aplicações científicas e militares. Satélites de comunicação transmitem sinais de TV, rádio, internet e telefonia para áreas remotas e entre continentes. Satélites meteorológicos nos dão previsões do tempo cruciais para a agricultura, aviação e segurança pública. Satélites de sensoriamento remoto monitoram o meio ambiente, desastres naturais e atividades humanas. Uma falha generalizada em múltiplas constelações de satélites seria um golpe duríssimo na economia global e na nossa capacidade de operar a sociedade moderna. Perder o GPS pode parecer só um incômodo para quem usa o Waze no trânsito, mas para a aviação comercial, que depende de navegação precisa para rotas eficientes e seguras, ou para a navegação marítima global, seria um risco de segurança gigantesco, forçando um retorno a métodos de navegação mais antigos e menos precisos. As comunicações via rádio, especialmente as de alta frequência usadas por aviões em rotas transoceânicas e polares, onde a cobertura de satélite pode ser limitada, e por sistemas de comunicação de emergência e militares, também seriam severamente interrompidas. As erupções solares causam blackouts de rádio quase imediatos no lado iluminado da Terra, enquanto as CMEs
causam perturbações duradouras na ionosfera, uma camada da atmosfera superior carregada eletricamente que reflete as ondas de rádio de alta frequência. Isso pode isolar regiões inteiras, impedir a comunicação com aeronaves e navios e dificultar enormemente as operações de busca e resgate em momentos críticos. E a internet? Muitos pensam que ela é imune por causa das redes de fibra óptica que cruzam continentes e oceanos. De fato, a fibra óptica em si não é afetada diretamente pela interferência geomagnética. No entanto, o sinal de luz que viaja por essas fibras precisa ser amplificado a cada 50 a 100 quilômetros por dispositivos chamados repetidores ópticos, que ficam no fundo do mar ao longo dos cabos submarinos. Esses repetidores são alimentados por corrente elétrica que passa por um condutor de cobre dentro do próprio cabo. E adivinha? Esse longo condutor de cobre é suscetível às correntes geomagneticamente induzidas. Um estudo de 2021 liderado pela pesquisadora Sangeeta Abdul-Jyoti, da Universidade da Califórnia, Irvine, alertou para o risco de um apocalipse da internet causado por uma tempestade solar extrema. As GI6 poderiam danificar ou desligar esses repetidores submarinos em massa, especialmente em latitudes mais altas, onde os efeitos geomagnéticos são mais fortes. Reparar esses cabos no fundo do oceano é uma operação complexa, demorada e caríssima, envolvendo navios especializados. A perda de múltiplas conexões intercontinentais poderia derrubar grandes porções da rede global por semanas ou meses, com um impacto econômico e social devastador. Então, o cenário que se desenha é complexo e interconectado. Redes elétricas em colapso, levando à falta de energia generalizada. Satélites de comunicação e navegação falhando. GPS ficando inoperante. Comunicações de rádio interrompidas. A espinha dorsal da internet global potencialmente danificada. É um efeito dominó assustador que poderia paralisar a sociedade moderna como a conhecemos, afetando desde as necessidades mais básicas até as operações mais complexas da nossa civilização. Diante desse cenário potencialmente catastrófico, a pergunta óbvia e urgente é: estamos preparados? O que a humanidade está fazendo para se proteger dessa fúria solar? A boa notícia é que não estamos totalmente cegos ou de mãos atadas. A ciência do clima espacial, o estudo de como o Sol afeta a Terra e o espaço interplanetário, tem avançado enormemente nas últimas décadas. Temos uma frota crescente de observatórios solares, tanto em Terra quanto no espaço, que funcionam como nossos sentinelas cósmicos. Satélites como o SOHO, o SDO, os satélites GOES da NOAA e as missões mais recentes e ousadas como a Parker Solar Probe, que está literalmente tocando o Sol, e o Solar Orbiter, que está obtendo as primeiras imagens dos polos solares, nos fornecem um fluxo constante de dados e imagens do Sol em diferentes comprimentos de onda, monitorando sua atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses instrumentos nos ajudam a detectar manchas solares, erupções e CMEs, logo que elas ocorrem na superfície solar. Para nos dar um alerta mais direto sobre CMEs vindo em nossa direção, temos satélites estrategicamente posicionados no chamado Ponto de Lagrange L1, um local a cerca de 1.500.000 quilômetros da Terra na direção do Sol. Nesse ponto, a gravidade do Sol e da Terra se equilibram, permitindo que um satélite permaneça relativamente estável entre os dois corpos. Satélites como o DESCO-VR e o ACE ficam em L1 e medem diretamente as propriedades do vento solar e das CMEs que passam por eles antes de atingirem a Terra. Isso nos dá um aviso prévio crucial, que pode variar de 15 a 60 minutos, para eventos mais rápidos, até algumas horas, ou no caso de CMEs mais lentas,
alguns dias antes do impacto na magnetosfera. Com base nesses dados e em modelos computacionais, agências como o SCWPC da NOAA no Seconpa, Iowa, o Met Office no Reino Unido e centros similares em outros países e na ESA emitem previsões e alertas de clima espacial para diferentes setores. Esses alertas informam sobre a probabilidade e a intensidade esperada de tempestades geomagnéticas, blackouts de rádio e tempestades de radiação solar. Esse aviso prévio, mesmo que curto, pode ser vital. Com ele, algumas medidas operacionais de mitigação podem ser tomadas. Operadoras de redes elétricas podem, por exemplo, monitorar de perto as GICs em seus sistemas, reduzir a carga em transformadores vulneráveis, reconfigurar a topologia da rede para minimizar o fluxo de GICs, adiar manutenções programadas ou, em casos extremos, realizar blackouts controlados e preventivos em pequenas áreas para proteger equipamentos caros e evitar um colapso em cascata de toda a rede. Operadores de satélites podem colocar seus equipamentos em modo de segurança, desligando sistemas eletrônicos mais sensíveis, orientando painéis solares para minimizar a exposição, ou até mesmo ajustando órbitas se houver tempo e combustível. Companhias aéreas podem ser instruídas a desviar voos de rotas polares, onde a exposição à radiação solar aumenta significativamente durante as tempestades, protegendo passageiros e tripulação e garantindo a comunicação via rádio. Além dessas medidas de curto prazo baseadas em alertas, existe um esforço contínuo para tornar nossa infraestrutura tecnológica mais resiliente a longo prazo. Isso inclui a pesquisa e o desenvolvimento de transformadores, a instalação de dispositivos de bloqueio de corrente contínua nas linhas de transmissão, o aprimoramento dos projetos de satélites, com blindagem contra a radiação. Governos em vários países estão começando a levar o risco do clima espacial mais a sério. A implementação dessas soluções de engenharia e resiliência enfrenta desafios significativos. Muitas redes ao redor do mundo, especialmente em países em desenvolvimento, ainda são altamente vulneráveis. Uma tempestade solar é um fenômeno global que não respeita fronteiras políticas. E quanto a nós, cidadãos comuns, o que podemos fazer diante de uma ameaça cósmica dessa magnitude? A conscientização é o primeiro e mais importante passo. Ter um kit básico de emergência em casa é sempre uma recomendação prudente. Água potável, pelo menos 3 litros por pessoa por dia, para alguns dias. Comida não perecível, enlatados, barras de cereal, etc. Um kit de primeiros socorros completo, lanternas, um rádio à manivela ou a pilha para ouvir notícias e alertas oficiais. Manter cópias físicas ou digitais de documentos importantes. É importante ter um plano familiar de emergência, como vocês se comunicariam caso os telefones celulares e a internet parem de funcionar. Definam pontos de encontro. Pensem em como ajudariam vizinhos idosos. É crucial também buscar informações de fontes confiáveis durante um evento. Siga as orientações das autoridades de defesa civil. Não se trata de entrar em pânico ou viver com medo do sol. Assim como nos preparamos para furacões em áreas costeiras, terremotos. Voltando à nossa pergunta inicial e crucial. A tempestade solar de 2025 representa um risco real. A resposta, baseada na ciência atual, é: sim, o risco existe e é real. O Sol está entrando em seu período de maior atividade neste ciclo. Um evento extremo, uma CME do tipo Carrington direcionada à Terra, é fundamental manter a perspectiva. Não estamos falando de um cenário apocalíptico. A ciência do clima espacial está avançando rapidamente no monitoramento. A probabilidade de um evento verdadeiramente catastrófico no nível de Carrington acontecer exatamente em 2025. Vivemos em um planeta dinâmico, orbitando uma estrela ativa. Nossa tecnologia ainda é fundamentalmente vulnerável a essas poderosas forças da natureza. Precisamos continuar investindo em ciência para entender melhor o Sol. E aí,
O que você achou dessa jornada pelo mundo das tempestades solares? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, suas dúvidas, suas reflexões. Não esquece de deixar aquele like caprichado aqui embaixo. Clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Muito obrigado de coração por ter ficado comigo até aqui.